bem-vindos ao Hematotalks. É um prazer a gente estar aqui novamente. Lembrando, se você estiver no Instagram, esse é um episódio que está disponível no Spotify e vice-versa. A gente está aqui novamente com a doutora Paula Prestes, que é médica assistente do ambulatório de trombofilias do HC. E hoje a gente vai discutir um pouco outro tema, né? Vamos discutir algo que também é muito relevante no consultório da hemato, né? Que é a saúde da mulher e a hematologia, especialmente no cenário trombofilias, né? Ou investigação em trombofilias. E aí, nesse aspecto, eu queria que a gente conversasse um pouquinho 3 pontos e outros que surgirem, né? Sim. Seria a anticoncepcional e trombofilia. Segundo, a perda gestacional e trombofilia. O terceiro é como a gente indica e onde que a gente indica a profilaxia com enoxaparina na gestação, quem são os pacientes que são candidatos. E um que vem tornando, eu acho que, muito mais frequente, especialmente do encaminhamento do ginecologista pro hemato, é aquele paciente que tem indicação de reposição hormonal. E aí vem pra gente, você contraindica? Né? Que é uma pergunta, assim, e aí eu sempre reverto. Quem tem que indicar não sou eu que tenho que contraindicar, né? Sim. Mas a ideia é a gente discutir um pouco essa saúde da mulher, desde a mulher na idade reprodutiva, na gestação, até a menopausa. Aí eu queria que você me contasse um pouquinho como é a realidade do consultório, como é que essas pessoas chegam pra você. Não, esse é um tema que acho que tá super em alta, assim, acho que principalmente o segundo tópico, né? Porque acho que hoje as mulheres estão engravidando mais tarde, hoje tem, assim, essa questão e se tem muita insegurança de que pode dar errado, de que tem alguma coisa que eu possa fazer para melhorar. Então, muita coisa, acho que às vezes vem pro hemato na tentativa de investigar alguma coisa que poderia ser resolvida, né? Então, acho que isso é uma angústia muito grande. Eu sinto que dos ginecos também, mas das pacientes, sem dúvida, né? É sempre uma questão difícil, né? Ainda mais mulheres que já tiveram várias perdas. Sempre é um fator, uma mulher que tá tendo uma dificuldade de engravidar, sempre tem um componente, um histórico ali, né? Então, isso é difícil. Mas, assim, o primeiro tema que é o mais fácil, assim, então, o paciente vai usar anticoncepcional e se você deve pesquisar trombofilia ou não. Então, assim, se isso é uma recomendação, é uma das poucas recomendações que a gente tem fortes, mesmo com respaldo, de que uma mulher sem história familiar nenhuma, sem nenhum histórico, você não deveria pesquisar trombofilia pra todo mundo, pra Indicar indicar ou não o anticoagulante. Eu tenho até anticoncepcional. o anticoncepcional, desculpa. Eu tenho até tem um estudo que fez uma conta, é uma conta de padaria, posso pegar minha cola pra eu ver aqui? Claro. O custo de você pesquisar trombofilias na população geral antes de usar anticoncepcional. Então, assim, cadê? Então, por exemplo, uma trombofilia de baixo risco, a princípio, não aumentaria tanto, assim, o risco de usar um anticoncepcional com estrogênio. Então, vamos fazer um exemplo. Se você pesquisar fator 5 de Leiden em várias mulheres para ver se você vai usar ou não. Então, mais ou menos o fator 5 de Leiden, vamos estimar que tenha 5% de prevalência na população geral, tá? E aí, se eu pesquisar, então, 10 mil mulheres, eu vou achar 500 portadoras. Você precisa identificar 92 mil portadoras, e aí você teria que testar 1.800.000 mulheres e evitar o uso de anticoncepcional para prevenir um TEP grave. E aí, isso, mais ou menos o fator 5 de Leiden custa R$250, isso custaria 460 milhões. Nossa, que legal. Para prevenir um evento. Para prevenir um evento grave. Isso para saúde populacional, em termos de população e governo, é impagável, né? Isso é muito, muito interessante, muito legal. Mas legal, aí também é uma pergunta, a gente tá falando de todos os anticoncepcionais ou só os combinados? Só os com estrogênio. Então, assim, também isso é uma questão. O que aumenta risco, principalmente, é o estrogênio, e o estrogênio depende da via e da progesterona que é combinada. Então, a gente sabe que os que têm mais risco são os que têm drosperinona junto, são os de quarta geração. As progesteronas isoladas e o Dilmirena, né, que tem progesterona, ou Kyleina agora, que tem só progesterona tópica, não aumenta o risco trombótico. Então, até para mulheres que já tiveram trombose, é super seguro colocar o Mirena ou usar só uma progesterona. Essa é uma pergunta muito frequente, né? Pode então, usar. Desde da pessoa que não
é saudável, não tem nenhum histórico e quer usar um anticoncepcional combinado, quanto também a pessoa que já teve trombose e aí quer discutir métodos anticoncepcionais. Sim. Até né? porque um dado muito interessante é que na paciente que teve trombose e eventualmente tem indicação de anticoagulação perene, ela acaba sangrando mais. E aí fazendo anemia Exatamente. ferropriva. Então a gente até precisa intervir nesse ciclo vicioso. Né? Exato, fica um ciclo vicioso. Sim. É muito interessante. Esse ponto de esclarecimento super interessante. Adorei Sim. a conta. Sim, não, é legal, né? De um estudo quem estuda muito essa questão de trombofilia e saúde da mulher, ela chama Saskia Middeldorp, ela é da Holanda. E então ela tem vários papers muito interessantes, assim, e esse é bem legal faz essa conta que dá, assim, você mostra, é muita coisa, né? Pra você poupar um evento, né? Você tem que pesquisar quase 2 milhões de mulheres, assim, é muita coisa. Então, isso, assim, quando a gente vai, acho que, claro que não é a gente hemato que prescreve o estrogênio de primeira, né? Normalmente é o gineco, mas acho que pensar, se a paciente é obesa, tabagista, poxa, não vai usar um estrogênio, né? Isso já aumenta o risco. Se a paciente tem uma história familiar muito importante, independente ou não de ter trombofilia, vamos pensar, talvez Métodos você não ache alternativos. nada, mas talvez uma alternativa seria uma possibilidade, né? Então, a história clínica, de novo, né, com a gente... Idade também, né? Acima de 35 anos também. Exatamente. Evitar, então, pensar nisso e às vezes escolher um estrogênio que tem uma dose mais baixa. Claro que tem vezes, por exemplo, quando pacientes têm SOP, que é síndrome dos ovários policísticos, muitas vezes, paciente com endometriose, muitas vezes o estrogênio tem um papel, né? Então, assim, claro que não é isso quando a gente tá falando de anticoncepção, mas muitas vezes a gente tem que usar estrogênio, né? Claro, tem outras... mas Outras aí, indicações. outras indicações, né? Mas na grande maioria das vezes, se uma paciente tem um risco, você poderia pensar numa alternativa. O que o guideline do ASH sugere, assim, se você já tem uma história, uma paciente que tem uma trombofilia conhecida na família, você poderia pesquisar só esse familiar com a trombofilia que você sabe que tem, para aí evitar, pensar em evitar. Mas só nesse único. E assim, pensar numa trombofilia de alto risco. A princípio, o fator 5 de Leiden em heterozigose e mutação da protrombina em heterozigose, você não precisaria evitar. Mas é claro que duvido que o gineco prescrevesse se viria, mas a princípio não aumenta tanto assim a vigência do estrogênio. Mas então, assim, mas na população geral, você tem evidência sólida de que você não traz benefícios, e isso é jamais custo efetivo, né? Uma coisa que é um custo gigantesco para, assim, um benefício muito, muito pequeno, né? Um NNT muito, muito, muito pequeno. E Muito passando alto. para a fase, então, reprodutiva. Na hora que a gente tem o desejo de engravidar, Sim. e aí, então, desde as Desde as tentativas de perdas, engravidar, porque eu acho que começa... perdas gestacionais e as complicações na gestação ou no Sim. puerpério. Então, assim, quando a gente fala, quando começa, assim, uma outra coisa, infertilidade, trombofilia não dá infertilidade. Tem até tem umas cortes grandes, assim, de pacientes com trombofilia que mostraram que pacientes com fator 5 de Leiden tinham uma taxa de fecundidade maior do que a população geral. Tem um espermatozoide de melhor qualidade. Então, até isso assim, não tem porquê, se o paciente tem trombofilia, ter infertilidade. Aí, quando a gente pensa em perdas, eu acho que muito se apega na trombofilia, mas eu acho que é importante lembrar que quando você tem uma perda de primeiro trimestre, né, uma perda precoce, você tem N causas que são mais prováveis. Então, são defeitos cromossômicos, você tem causas anatômicas, você tem, às vezes, causas hormonais, tipo hipotiroidismo, às vezes uma deficiência de progesterona, que pode ser... Então, assim, às vezes a gente vê que chega no consultório para pesquisar trombofilia uma mulher que teve 1 ou 2 perdas e não tem um ultrassom transvaginal, sabe? Assim, uma coisa que a investigação tem várias outras causas. A principal causa é cromossômica, né? Quando a gente fala de perda precoce, que estão antes de você pensar em pesquisar uma trombofilia, né? E eu acho que é muito... Como a gente começou a testar tudo muito cedo, tudo muito precoce, se a gente pensar 20 anos atrás, isso nem seria uma perda, né? Seria um atraso menstrual e tudo mais. É que hoje a gente tem... Nem teria feito o diagnóstico da Exato, gestação. A gente tem tudo muito precoce, tudo muito cedo, métodos muito sensíveis. Então, essa perda do primeiro trimestre é uma perda que não é tão objetiva
no sentido E de é algo que também da saúde não é da mulher, tão né? incomum, assim, tem mais ou menos a estimativa de uma perda, de uma única perda, de ser um risco de ser 15 a 20% das gestações podem perder, né? Então, isso vai aumentando com a idade da mulher também. Então, muitas vezes a gente entra aqui no acaso mesmo, e nas falhas cromossômicas mesmo, né? Então, você tem várias outras coisas antes de pensar, né? E até quando você pensa em perda recorrente, né? Isso varia um pouco, assim, os britânicos consideram acima de 3, e o Colégio Americano considera, e a Sociedade Europeia de Reprodução Humana considera acima de 2 perdas. Então, uma perda não seria uma perda de repetição, mas é claro que é dolorido, é claro que é uma coisa. Mas eu acho que nessa angústia, muitas vezes, de achar um culpado, você acaba pesquisando exames que, às vezes, Vão te levar para um caminho errado, vão te né? levar para um caminho errado. E um caminho de muita ansiedade Mas também, eu- ter um mas- diagnóstico, de ter um peso, né? E um risco de iatrogenia, né? Porque usar um Sem anticoagulante indicação. não é inócuo, né? Com certeza. Mas eu já tive alguns casos, mas eu lembro muito de uma paciente que falou exatamente assim. Então quer dizer que eu vou ficar esperando perder 3 vezes e passar por esse sofrimento de perder Sim. 3 vezes e tudo que tem, de repente ter que ir pro hospital, fazer curetagem, etc. Pra depois você falar que aí eu tenho indicação de pesquisar alguma coisa. É difícil, mas é exatamente isso, assim. Pro paciente, às vezes, é difícil também entender que ir saindo, pesquisando um monte de coisa não vai levar a gente a um... Mas aí também entra no que essa pesquisa ajuda, né? Então, o que a gente sabe existem alguns estudos que, assim, algumas cortes retrospectivas de pacientes que tinham várias perdas que mostravam que tinham uma frequência maior de algumas trombofilias. Só que associação é diferente de causalidade, né? Então, não quer dizer que se você achou ali naquele grupo, não quer dizer que aquilo tá causando isso. Uhum. Então, quando a gente pensa, e tem alguns estudos até que viram as mais comuns, né? Fator 5 de Leiden e mutação da protrombina, e compararam com uma população que não tinha, viram que a taxa de perdas era meio semelhante, assim. Então, não é uma coisa. Muitas vezes é isso do achar um culpado, né? Você achou um fator que poderia ter sido. Mas dessas trombofilias hereditárias causarem a perda, também nas precoces, não parece ter um sentido fisiopatológico, porque no começo você não tem nem placenta. A placenta se forma mais ou menos ali, assim, a partir da 12ª semana, assim, você começa a ter. E a gente sabe que essas trombofilias não tem trombose microvascular, né? Não tem trombose de vasos pequenos. Então, ali é um embrião, é um saco gestacional, é uma coisa muito que não tem vaso direito, essa circulação materno-placentária, materno-fetal ali não tá totalmente formada, então não tem nem aonde esse vaso trombosar, né? Então também não teria esse sentido. Mas aí, assim, procurando isso, né? Então, assim, pacientes que têm trombofilia, se você fizesse alguma coisa, se teria um pouquinho mais de sucesso, foi feito o estudo ALIFE 2, que foi publicado ano passado. Então, é um estudo que foram 10 anos randomizando mulheres que tinham mais de 2 perdas e investigando se elas tinham trombofilia. E aí eles conseguiram 320 mulheres no final e randomizaram não fazer nada e enoxaparina profilática na gestação. E foi visto que a taxa de sucesso, então a taxa de nascimentos vivos, foi exatamente igual nos 2 grupos. Então, a enoxa não fez essas mulheres terem mais sucesso. Tratou mais a nossa ansiedade como médico, como paciente, né? Claro que tem vezes que a inoxa tá indicada porque a mulher teve trombose, e isso é outra seara, não é? Mas para prevenir a mãe de trombosar, mas muitas vezes eu sinto que a angústia muito maior da inoxa é daquele bebê nascer. Tipo, não importa se essa mulher vai ter uma trombose, né? Então, e assim, o que a gente sabe, a gente tem um estudo robusto, que viu que a heparina não aumenta a taxa de sucesso. Então, assim, muitas vezes eu mostro isso para as pacientes, né? Porque eu sei que é uma vontade, é uma coisa que se apega, assim, mas. E também existe uma coisa que é o viés do sobrevivente, o viés. Se você tem 10 mulheres e todas elas tomaram heparina, 2 conseguiram terminar a gestação e 8 não conseguiram. E elas têm essa história super difícil. Essas 8 não vão falar nada para ninguém. Elas vão ficar quietas na dela e vão falar, tô tentando, fiz o que deu. E essas 2 Vão propagar a vão ideia propagar como se a fosse ideia 100%. de que
eu consegui porque eu fiz heparina, mas aqui a gente entra, infelizmente, no que a gente não tem controle, que é o acaso. Eu não sei se ia ter sucesso independente ou não da heparina, né? Então, e essas duas divulgam, então parece que é isso aqui que sempre dá sucesso, mas na verdade não é. Então, muito acho que essa coisa da heparina, porque caiu muito assim, em rede social, você pesquisa que, não, é o que você precisa fazer para ter um sucesso na gestação, mas as evidências não mostram isso. E é algo assim, é uma injeção dolorida, tem um custo, assim, a heparina, a inoxaparina, custa em uma média de uns R$ 40 por dia na dose profilática, né? Então, isso Até mais, né? até mais, dependendo da dose, Não, dependendo. e de novo, né? Independente da fonte pagadora. Né? Então, por mais que você consiga pela disponibilidade do SUS, no final alguém tá pagando medicação, com certeza. Né? Exato, exatamente. Então, e assim, também tem risco. Esse estudo viu que as mulheres que usaram heparina tiveram mais hematoma, tiveram mais sangramento. Não teve nenhum sangramento grave, mas assim, às vezes a mulher tem um sangramento no primeiro trimestre, é difícil de ver. Então, assim, você tá usando o anticoagulante, não é uma coisa inócua, não é uma coisa isenta de risco, né? Então, sempre isso tem que ser pensado. Qual que é o risco? Qualquer coisa, né? A gente tem que pensar o risco-benefício daquilo. Então, para trombofilia hereditária, a gente tem muita evidência de que usar não vai trazer mais sucesso gestacional. Então, assim, você pode, num outro contexto, usar para uma mulher que tem um risco de trombose, mas não vai fazer, não vai fazer com que essa gestação Tenha mais sucesso. tenha ou mais não. sucesso. É que é muito. Tem várias vezes, às vezes, teve pacientes que falaram, eu não quero parar de tomar, porque eu tenho medo. E eu entendo, é muito difícil, mas acho que o nosso papel é mostrar as evidências, é compartilhar a decisão e mostrar que realmente é uma estratégia que não é ela que tá fazendo dar certo. A gente não. As evidências não mostraram isso, né? Então. E até depois vira uma dúvida, né? De como vai ser a via do parto, quando vai suspender o anticoagulante, quando Sim. não vai ser. Inclusive depois, né? Também no puerpério, se você vai continuar com o uso de anticoagulante ou não, também no puerpério. E isso, muitas vezes, eu sinto que se esquece do puerpério, e o puerpério é a fase de maior risco trombótico. Então, usou durante toda a gestação, mas essas 6 semanas do puerpério é o risco maior de trombose que se tem. Então. É porque existe um estado natural e importante de hipercoagulabilidade, que é justamente pós-parto, né? Exato. Não, e querendo ou não também, desculpa, mas essa mulher depois, além da questão intrínseca da coagulação, ela vai estar, às vezes, caminhando menos, Às vezes fazendo fez uma menos exercício, cesárea. tá em casa, vai estar tomando outros remédios, nem sempre vai conseguir se hidratar, se alimentar corretamente. Exatamente. Então também tem as questões ambientais que podem impactar em aumentar o Tem risco o ganho de trombótico. peso, né? Que muitas vezes acontece um ganho de peso importante ali mais pro final da gestação. Então tem vários fatores. E eu acho que às vezes isso se esquece mesmo. Então, assim, quando a gente. Isso a gente pode falar depois de indicações de profilaxia. Algumas trombofilias realmente tem no puerpério, mas o que. Aqui eu acho que essa angústia muito de fazer o que eu vejo, assim, se esquece muito de outros fatores. Então, investigar causas anatômicas, investigar. Uma vez eu atendi uma paciente que já tinha tido várias perdas. E ela tinha feito uma curetagem há muito tempo. E ela não tinha uma avaliação de sinecas uterinas, que é assim, você tem uma malformação ali dentro que impede que o embrião grude. E foi o que tinha depois. Então, na verdade, para investigar a trombofilia, ela tinha uma outra causa, né? Então, você tem vários fatores possíveis que podem fazer uma perda. E a trombofilia acaba entrando. Porque, claro, é mais fácil de pedir. E às vezes você acha uma coisa que realmente. Mas não vai trazer. Não vai aumentar. Não parece, né? Aumentar o risco de perda precoce. E também a estratégia de usar a heparina não vai aumentar o sucesso. Então, isso. São outras. Claro, tem algumas estratégias. Usar progesterona. Uma outra coisa que se sabe que aumenta a perda é excesso de peso, excesso de cafeína. Então, tem várias coisas que às vezes. A saúde da mulher como um todo, Como né? um todo. Eu sempre falo isso também para as pacientes. Eu falo, o seu corpo é sábio, né? Ele só vai estar propício a gerar se você estiver saudável. Exatamente. Senão, ele vai falar, não, a gente não tá pronto para isso, né? A gente precisa estar saudável para você conseguir gerar uma pessoa. Agora, Exatamente. a gente falou um pouco da profilaxia, né? Principalmente nas questões de trombofilia.
Mas tem um outro cenário, o paciente que tem indicação de anticoagulação perene é que não tem muita dúvida, né, que a gente tem que fazer o switch e não só fazer o switch, como ficar muito de perto com o ganho de peso também, porque eventualmente você corrigir. você pode corrigir. Então, assim, aquele paciente que teve uma trombose, seja provocada ou não provocada, seja por trombofilia ou não, que tá em vigência de anticoagulação e ela engravida, ela sim, não tem dúvida de que vai precisar e que a gente vai precisar ficar muito atento ao ajuste, né? Então isso é um outro cenário que não está diretamente associado à prevenção, mas que também está no manejo do paciente e é muito importante, porque muita gente, na ânsia, eventualmente, você está tomando o Xarelto, que não é autorizado para Xarelto e Rivaroxaban, os DALCs, né, e tá usando, e fica muito ansioso, para tudo e demora aí para ir no hemato, né, e também, aí sim a gente fica muito mais preocupado, porque aqui a gente não tá falando de profilaxia, a gente tá falando de terapêutico mesmo, Exato. Não, e isso é importante, então, o que a gente tem de segurança na gestação é a enoxaparina e a heparina não fracionada, mas que é mais para o uso ambulatorial não é muito viável, mas é a heparina. Então, os outros anticoagulantes, até a varfarina também, ela não é recomendada na gestação. Então, para gestante que tem que anticoagular é a enoxaparina. E aí a gente vai ajustar a dose pelo peso. Então, isso é outra coisa que é muito questionável, é se ficar fazendo anti-10A. A princípio, não tem recomendação de fazer anti-10A para controlar gestante. Então, ajustar a dose pelo anti-10A. Mas, sem dúvida, você tem que trocar, né? Então, assim, isso até... Você não tem um consenso sobre isso, de quando a paciente está anticoagulando com DOA, que tem esse desejo de engravidar. Assim, a princípio, o risco de malformações acontece mais a partir de 8 semanas. Então, o que alguns lugares recomendam, ela já tá tentando troca preparina, mas isso é um pouco difícil, porque não Tadinha, né? Também. Muita ansiedade. Não é assim que engravida, tipo, né, de cara, né? Também tem vários. Não é tão assim. A chance de engravidar por ciclo, acho que é de 12%, se eu não me engano. Então, não é também. O ser humano é reprodutivamente muito ruim, tipo assim, de várias. Então, isso você poderia trocar, ou você recomenda, assim, primeiro dia de atraso menstrual, faz o teste. E liga pré-mato. E aí já troca. Se usa antagonista de vitamina K, toma uma vitamina K e já começa o Clexane. E se usa o DOAC, para imediatamente. Então, tem alguns que recomendam isso. Bom, Paula, a gente falou das coagulopatias, das trombofilias hereditárias, né? Então, agora passando para adquirida, para SAF, que acho que tem um peso maior aí no contexto de gestação. Não, isso sem dúvida. Então, SAF é a única coisa que a gente sabe que realmente pode causar perdas precoces. Então, assim, uma mulher que teve várias perdas, ela pode... A gente deve pesquisar a síndrome de fosfolípide, porque é algo que a gente sabe, né? Que você usar AS e heparina para essa mulher, você aumenta o sucesso na gestação. Isso também, assim, quando você fala de critério de SAF, são mais de 3 perdas perdas com menos de 10 semanas. Você tem mais ou uma perda com mais de 10 semanas, ou alguma coisa, alterações obstétricas, tipo pré-eclâmpsia, parto prematuro com insuficiência placentária. Então, quando na SAF, a placenta realmente, ela fica mais... Tem um problema de fluxo, então... Isso realmente pode causar problemas pro final da gestação também, né? Do meio pro final. Mas as perdas precoces, e até a perda precoce na SAF, ela não é causada por trombose, é um mecanismo imune. É porque o anticorpo não lesa esse embrião, não deixa ele grudar direito. Então, não é porque você trombosa ali, é porque você tem... você tem uma coisa inflamatória ali, tem ativação do complemento. E assim, até o papel da heparina ali é bem questionável, mas aqui os estudos mostram que realmente aumenta a taxa de nascimentos vivos, mas a heparina, a gente não sabe muito bem onde ela tá agindo. Talvez seja mais anti-inflamatória mesmo, exato, que a gente sabe que existe especialmente nas tromboflebites, do que efetivamente de prevenir trombose. Propriamente. Exatamente. E, além disso, também essa mulher que tem anticorpo antifosfolípide, ela tem risco de ela trombosar também. Então, realmente, a heparina entra nesse contexto também da profilaxia. E aí, nesse cenário, a gente identifica, a gente já começa a profilaxia antes da próxima gestação?
O que é recomendado, né, se é uma mulher que tem os anticorpos positivos, se ela nunca teve nenhuma perda, você não precisa usar a prevenção. Você poderia usar só aspirina, Só né? esse. Só esse. É uma mulher que tem SAF obstétrica, então ela já teve, ela entra nos critérios, você tem que usar esse pré-concepção e quando ela engravida, começa a heparina. E usar a heparina antes, isso você não tem recomendação. E aí, uma coisa que realmente, isso é sempre difícil no consultório, porque, que nem você falou, eu tenho que perder 3 vezes para eu virar uma SAF e ganhar isso. Então, assim, o guideline da ESHRE, que é a Sociedade Europeia de Reprodução, recomenda você pedir a partir de 2 perdas, e aí você poderia usar enox. É aquela coisa, você não pode chamar de SAF, mas talvez esses anticorpos estejam causando alguma coisa ali. Mas isso é uma, assim, às vezes Uma uma adaptação. adaptação. A gente vê essas situações no consultório, né? Então, assim, realmente, às vezes vou esperar ter a terceira perda. E às vezes, e também isso é uma coisa que, outra coisa, esses anticorpos têm que ser positivos, persistentes e em títulos altos. E 12 semanas, né? Em Pra títulos poder altos. fechar. Títulos altos. Então, Isso assim, acho para também anticardiolipina, você tem que ser acima de 40. E anti-beta-2-glicoproteína 1, a princípio depende do laboratório. Então, você tem que ser acima do percentil 99. Então, no Fleury é 20, por exemplo. Então, depende do laboratório. Você tem que saber o resultado do laboratório. Mas você tem que ser em título alto. Então, embaixo o título, isso também, a princípio, não tem um papel. Então, tem que ser em título alto para você considerar. Essa questão de 2 ou 3 perdas que fica realmente, às vezes a gente tem essa indicação de antes de ter a terceira perda. Isso pode acontecer, realmente, assim, porque sempre é difícil, né? É sempre. Mas, a princípio, para você falar, chamar de SAF, tem que ter tido 3 perdas com menos de 10 semanas. E até imagina, que saiu os novos critérios de SAF da EULAR, que saíram a proposição de novos critérios, que é por um esquema de pontuação, né? Então, e até essas perdas pontuam bem menos, assim. Então, vários pacientes nem entrariam com critério diagnóstico de SAF, assim. Isso ainda, pela sociedade de hemato, ainda não tá bem, assim, isso não tá bem validado, mas tem critérios novos de SAF, mas é outra. A gente pode vir aqui só para falar de SAF um dia, que é outro tema muito, muito legal. Mas, então, assim, realmente, SAF é algo que. E a gente só tem 3 anticorpos aqui que a gente considera SAF: anticardiolipina, IgG e IgM, anticoagulante lúpico, e anti-beta-2-glicoproteína 1, IgG e IgM. Os outros não são anticorpos que a gente deveria pedir. E às vezes a gente não sabe às vezes se pede, a gente não sabe a prevalência disso na população geral e nem o efeito clínico disso. Mas é sabido que realmente esses antifosfolipídios têm um papel de perda e a heparina muda de desfecho para esses pacientes. E aquele estudo que eu disse que viu heparina era só trombofilia hereditária, não tinha síndrome antifosfolípica. Não tinha SAF nesse estudo. Então, aqui SAF realmente é uma coisa que vale mais fácil, né? Aqui é mais preto no branco, exatamente, menos cinza. Menos cinza, exatamente. Isso realmente vale a pena investigar. E ainda na gestante, eu acho que um outro tema é sobre FIV, né? Que eu acho que é bem importante também a gente E tem aumentado muito, né? Realmente a incidência de fertilização in vitro. E FIV, a gente sabe que aumenta o risco trombótico também, né? Uma coisa muito na FIV, se pensa se a pessoa tem trombofilia, se ela teria falha de implantação de FIV. E a princípio, não. Não, trombofilia hereditária não aumenta a falha de implantação. E usar heparina também não aumenta o sucesso de implantação de FIV. Realmente foi bem colocado, porque isso é bem frequente também no consultório. Sim. É que quando a gente entra nesse meio de FIV, você tem todo é muito complexo. Você tem, primeiro que é algo que a pessoa pagou, é 100%, né? Então, não tem algo que regulamenta o que cada um vai fazer, né? Então, realmente, tem uma questão financeira, né? Então, também tem a questão de que tudo isso tem um custo, é super caro, então você quer ter sucesso o quanto antes, né? Então, tem todas essas... Tem várias questões, tem uma questão de muita frustração, de muita coisa. Muito hormônio que mexe muito também com a saúde emocional, né? Não só física e emocional, com certeza. É um período muito difícil, mas assim, a heparina, para sucesso de taxa de implantação de sucesso de FIV, a heparina não aumenta, com trombofilia ou não.
Então, só se a mulher for SAF, e aí é outra. Só se ela tiver trombose por outra causa, etc. Exatamente, mas a heparina não vai melhorar isso, né? Então, muitas vezes acaba se usando nessa tentativa de vai que, e também nessa coisa do viés, fulana usou e deu certo, né? Mas Então, é muito potente você falar, não vai que, depois que você tem um sucesso, como é que você suspende também, né? Então, esse que é o problema. A partir do momento que você introduz qualquer terapêutica, você não pode interrompê-la também. A gente tá falando aí de 40 semanas usando, né? E Então, aí isso é depois pro muito próximo, né? Porque aí às vezes essa é a primeira gestação. Usou na dúvida, aí tem as continua na dúvida posterior, né? subsequentes. sim. E isso, e uma outra coisa que acho que quando a FIV tem fases, né? Então tem a coleta dos óvulos, e aí você tem depois a transferência do embrião. Essa primeira fase da coleta, você vai fazer um estímulo ali, e a princípio os hormônios que você usa não aumentam tanto o risco trombótico. O que se sabe que aumenta o risco trombótico é se acontecer algo que se chama síndrome de hiperestimulação ovariana. Então, você estimulou muito aqueles folículos. Muitos folículos. E aí, você gera um quadro inflamatório que aumenta o risco trombótico. Então, se essa pessoa tiver uma síndrome de hiperestimulação ovariana importante, ela tem que usar profilaxia antitrombótica no começo da gestação. Então, essa é a única indicação que você tem de realmente usar heparina nesse contexto. Então, usar o risco trombótico aqui nessa fase, porque depois você começa a fase de preparo endometrial e a transferência do embrião. No preparo endometrial, você usa estrogênio, Então, aqui, se a mulher tem indicação de usar heparina na gestação porque ela tem risco trombótico, você já pode começar um pouquinho antes, no preparo endometrial, se ela vai usar estrogênio. Mas isso é porque ela tem risco trombótico, mas a heparina não vai aumentar se ela não tem história familiar, se ela não tem risco de trombose, não tem por que usar a heparina para melhorar a taxa de sucesso da FIV. Isso a gente tem evidência de que não muda mesmo. E passando então para outra fase da saúde da mulher, na fase da menopausa, desde daquelas mulheres que têm indicação de reposição hormonal e de repente tem um maior risco trombótico ou fazem uso de anticoagulante, etc. Como também outro assunto polêmico, que não é a reposição hormonal com indicação, mas é o excesso de hormônio que tem se usado ultimamente. Sim. E principalmente o uso de andrógeno, né? Ou derivados de andrógeno também. Então, quando a gente entra aqui nessa fase de reposição hormonal ou suplementação, também tem, para pacientes trans também, pensar de usar estrogênio, né? Se aumenta o risco trombótico. E nas mulheres da menopausa. Então, aqui, assim, o que a gente sabe, né, de reposição hormonal, quem aumenta o risco é o estrogênio. Então, o estrogênio, e aí, o estrogênio, ele depende da dose, da via. Então, assim, na reposição hormonal, se a mulher já está em anticoagulação, se ela já anticoagula por algum outro motivo, a princípio, você poderia usar estrogênio porque ela já está anticoagulada. Se ela tem um risco, se ela já teve trombose, se ela trombosou numa gestação anterior, se teve alguma coisa, aqui é sempre conversar com, assim, quais são os sintomas, ela realmente precisa de estrogênio nessa reposição, será que só uma progesterona compensaria? Mas se a mulher que realmente está muito sintomática, que precisa, você poderia usar uma via transdérmica. A via transdérmica numa dose só que você aqui, porque é diferente do anticoncepcional que você tá usando uma superdose de estrogênio para bloquear o eixo, né? Aqui você tá só repondo um nível teoricamente mais fisiológico e você vai usar estradiol, não vai usar etinoestradiol, que é o que usa quando você vai fazer anticoncepcional. Então, mas o transdérmico é algo mais seguro, mas claro que é uma decisão compartilhada. Entre todos, né? Entre os profissionais Exatamente. E o paciente. E em pacientes trans, parece que o estrogênio não aumenta muito o risco trombótico, mas porque aqui, principalmente a via transdérmica, em pacientes que têm mais risco, você deveria usar, e a princípio você não precisaria parar a hormonização para fazer a cirurgia, caso o paciente vai fazer alguma cirurgia. Então, isso quando a gente, para pacientes, para mulheres trans, o estrogênio não parece aumentar, assim, aumenta pouco. Mas, claro, se essa mulher trans tiver muito risco, tem alguns lugares que você vai usar uma anticoagulação profilática para poder usar o estrogênio. Então, quando você usa andrógeno, a testosterona parece que o que aumenta se ela você pode fazer poliglobulia, então isso pode aumentar o risco. O que a gente tem visto hoje, na verdade, é um uso hormonal
Então, alguns chips da beleza, alguns implantes de gestrinona, de algumas coisas que, na verdade, a gente não sabe quanto de hormônio é dado. É algo muito errático ali, a gente não sabe como é essa absorção. Então, Nível, né? e é muito também uso de anabolizante. A gente tem visto pacientes jovens tendo trombose com anabolizante, que é um fator de risco. Então, isso a gente não. Usar hormônio é algo muito delicado, realmente. Você pode aumentar o seu risco trombótico. E ainda nessas condições que você não sabe quanto é dado, qual é a biodisponibilidade, realmente a gente vê pacientes que trombosaram nesse contexto, mas nunca, assim, a gente não tem evidência para saber, porque não tem evidência porque as prescrições são totalmente diversas. E lembrando do começo da nossa conversa, quando a gente conversa sobre trofilia, se eu tenho um andrógeno, se eu tenho um estrógeno, isso é evento causal, né? Assim, se a paciente evolui com trombose, não é indicação de investigação de trombofilia. Você tem efetivamente um evento causal que leva Gatilho. O gatilho está muito bem documentado. A gente tive, assim, pelo menos umas 2 ou 3 consultas paciente uso de gestrinona, poliglobulia, trombose, que é uma tríade clássica aqui também. Sim. Não, você vai anticoagular, obviamente, trata aquela trombose, mas não tem há um uma fator de indicação. Você tem um risco, fator né? muito pontual, né? Isso, o estrogênio em si, então, o anticoncepcional, ele, independente da paciente ter trombofilia ou não, ele aumenta o risco de trombose, mas ele tem um aumento 3 vezes, e você tem um risco relativo, mas um risco absoluto, um risco da população geral, ainda é pequeno. Então, é uma medicação que você pode, o risco normalmente não ultrapassa o benefício na grande maioria das pessoas. Mas ele pode ser um fator, assim, ele pode, independente dessa mulher ter trombofilia ou não. Então, assim, isso, da questão de ter trombofilia ou não pro estrogênio, alguns autores divergem. Então, aqui, quando a gente pensa, se a mulher teve uma trombose relacionada ao estrogênio muito, assim, no primeiro ano de usar o anticoncepcional foi um fator muito relacionado, você não deveria investigar nada, realmente não usar estrogênio. E essa mulher que trombosou com estrogênio tem indicação de usar profilaxia quando ela ficar grávida. Então, isso também é importante. Mas se, assim, às vezes é um caso, a mulher já usava anticoncepcional há muitos anos, não teve outro fator de risco, ela entra aqui, o estrogênio é um fator de risco moderado para trombose, tem alguns autores que questionam se você investigar e você achar uma trombofilia de alto risco, você poderia pensar em anticoagular, mas é muito cis, né, e a evidência é muito, mas a princípio, também tem uma meta-análise, acho que, se eu não me engano, do ano retrasado, que para pacientes que usaram o estrogênio, o risco de recorrência delas. E aparentemente, se você tirar o estrogênio, o risco de recorrência é baixo. Então, é um fator bem provocador, assim. Então, pesquisar trombofilia realmente não vai, a princípio, mudar a conduta na grande maioria das vezes. Então, a trombofilia sempre é importante. O que você vai fazer com esse exame, né? Se ela vai mudar a conduta para essa paciente. Mas, realmente, se você teve uma trombose bem documentada, assim, depois do começo da pílula, pode ser só o efeito da droga, né? Então, realmente... Contraindica, né? Contraindica. Mas... e tem vários outros, que nem a gente falou, outras alternativas para anticoncepção, né? Então, você poderia usar outras formas com progesterona ou DIU, né? Mas isso... E aí, quando a gente entra também nesse mundo da profilaxia nas gestantes, né? Então, assim, a gestação... ele é um estado fisiológico que você vai aumentando o risco trombótico. Porque o parto é uma coisa muito hemorrágica. Então você tem que estar pró-trombótica. Então, o organismo vai se preparando durante essas 40 semanas para sangrar menos, né? Então, vão ocorrendo várias mudanças. Você tem mais fatores de coagulação, você tem menos dos anticoagulantes naturais, então a proteína S fica mais baixa. Você tem fatores mecânicos, então o útero comprime aqui, a veia cava, o retorno venoso fica pior. Tem vários fatores que vão aumentar o risco trombótico, né? Então, isso é um estado natural. Assim, estima-se que o risco de trombose na gestação é de 1 a 2 a cada 1.000 mulheres. Então, existe esse risco de trombose na gestação, e esse risco é maior no final e no puerpério. O puerpério é o maior risco. Que a gente não pode esquecer, né? Exato. Que a gestação não acaba, né? Assim, esse período, na verdade, não vai acabar quando tem o parto. Tem o período do puerpério que muitas vezes fica esquecido. E esse risco é maior principalmente nas 6 semanas do puerpério, né? Então,
E principalmente se teve um parto cesárea. Então, você entra numa cirurgia, então, que é um risco, tem um risco trombótico. Fez uma peridural, fez a hack, né? Que é a anestesia que vai ter uma Botou ali vasodilatação. 7 camadas de pele pra chegar, pra chegar no Fica útero. mais imobilizada, às vezes tá mais edemaciada, teve o Sim. ganho de peso durante a gestação. Então, quando a gente pensa em profilaxia, eu gosto muito de usar um guideline de obstetrícia, que é do Royal College, que é britânico, que ele, na verdade, você pensar em o risco de trombose dessa gestante, não é só trombofilia, sim ou não, né? Se você pensar que ela tem alguma comorbidade, o ganho de peso, se é uma gestação gemelar, eventualmente, porque aumenta o risco, se essa mulher tem muitas varizes, se essa mulher tem história familiar de trombose, se foi FIV, porque realmente parece aumentar um pouquinho o risco trombótico. Se de repente teve alguma complicação, precisou ficar imobilizada, né? Se tem pré-eclâmpsia, também é um risco. Então, tem várias. O risco não é só trombofilia, sim ou não. A trombofilia seria um ponto a mais ali, né? Então, por exemplo, quando a gente fala quem já teve trombose, e principalmente relacionado ao estrogênio, a gente usa a profilaxia na gestação e no puerpério. Isso tá bem definido. Outras, por exemplo, algumas trombofilias, então trombofilias de muito alto risco, uma deficiência de antitrombina, por exemplo, você poderia usar, porque é algo que realmente aumenta o risco. Então, gestação e puerpério. Outras trombofilias, então, por exemplo, só um fator 5 de Leiden, sem história de trombose, sem história familiar, os guidelines recomendam que você não deveria fazer na gestação e nem no puerpério. No puerpério você poderia fazer se você tem história familiar. Mas o que eu gosto desse guideline é que você não raciocinar só na trombofilia. Então, por exemplo, a mulher tem um fator 5 de Leiden, mas ela pesa, ela tem um IMC de 35, ela fuma, e na gravidez ela não conseguiu parar totalmente de fumar. Então, são vários fatores que se somam, né, a um outro fator. Então, eu acho que sempre você tem que pensar nisso como um todo, não só trombofilia sim ou não vou fazer. Tem várias outras coisas, né, que entram nesse... E tem a própria risco. conduta obstétrica dentro disso também, né? Tem alguns guidelines obstétricos que falam aí entre 32 e se a paciente é muito idosa, de idosa, etc., de algumas profilaxes. Então, além da trombofilia, tem a questão toda obstétrica que você falou, além da história clínica. Então, a idade da mãe. E tem alguns... esse guideline, ele recomenda, então, se é uma mulher que é um risco intermediário, você poderia só usar a partir do terceiro trimestre e usar no puerpério. Então, é sempre pensar no risco global. Não é só trombofilia, sim ou não. É um indivíduo, né? Então... É dinâmico, né? Muitas vezes é dinâmico, não é estático só. Exatamente. Você não vai decidir em uma visita, em uma consulta. Exatamente. Então, acho que pensar nisso como um todo e realmente pensar que a inoxa tem um papel na gestação, mas que principalmente para SAF e para prevenção de trombose. É isso, assim, eu acho que muito não se pensa tanto nisso e que o período mais trombogênico é o pós-parto. Então, não esquecer Então, muitas vezes tem algumas mulheres que usam só no puerpério, não precisa usar na gestação e usa só no puerpério, porque é onde tem mais risco. Então, realmente, você sempre... Isso tem que ser visto numa consulta, isso tem que ser individualizado, né? Então... Visto e revisto, né? Visto e revisto durante toda a gestação, porque se ela, às vezes, tem um ganho de peso muito grande, então você pode ter que alterar a dose. Então, são várias questões aqui. E claro que você usar um anticoagulante, de novo, não é isento de risco, né? Então, aqui, a gente tá tentando prevenir uma trombose, mas é algo que aumenta o risco de sangramento. Então, assim... tem que ser tudo balanceado, né? É uma decisão que sempre tem que ser individual, assim. Sempre pensar... E uma coisa pro parto, assim, então, se você tá usando só uma dose profilática, né, só a profilaxia, você poderia, a indicação do parto ser obstétrica, não precisa ser cesárea, até porque cesárea tem risco trombótico até maior. E até porque o risco anestésico da cesárea é maior, na verdade. Então, o ideal é só que a última dose do Clexane seja 12 horas antes de uma peridural. E para um trabalho de parto normal é super ok, né? Porque é o tempo de evolução Exato, porque demora um pouquinho, né? Então, mas não precisa quem usa inoxa fazer cesárea. Isso não é uma obrigatoriedade. Até que a cesárea é um risco a mais, né? Então, e aí, idealmente, se ela já usava inoxa, recomeçar depois do parto em 12 a 24 horas, se tiver tudo bem, porque para prevenir aqui no puerpério. E aí, se ela anticoagula, né? Se é uma dose plena, aí já é um pouquinho mais difícil, porque nessa mulher é muito alto risco. Então, muitas vezes o parto é programado mesmo, né? Então... Seja vaginal ou seja cesárea. Exatamente. Né?
programado. Mas normalmente quando é programado é cesárea, mas poderia... Ser uma indução. Induzir, né? Mas porque a dose da anestesia tem que ser 24 horas da última dose. Então, isso é só esse pormenor de quem anticoagula pleno, mas são mulheres que tiveram uma trombose recente, são mulheres que têm uma prótese mecânica, mulheres que têm SAF que já trombolaram. Isso, a grande maioria que a gente... são doses profiláticas mesmo, né, na gestação, para prevenir uma trombose nesse período e na gestação e no puerpério. E não esquecer do puerpério. Eu queria te agradecer. Você é um Imagina. dos mais esclarecedores de todos, né, dos Prático. últimos tempos, muito prático. Do dia a E muito dia. importante, eu acho que, trazer conhecimento para empoderar as pessoas, né? Que elas tenham conhecimento para poder questionar, Sem dúvida. interrogar, pensar sobre isso e Pesar o não só risco-benefício, aceitar a né? informação. Exato, e sempre pensar que qualquer conduta médica tem pesar esse risco-benefício, não é só as Não coisas. não são só flores, né? Exato, e acho que realmente a informação empodera as pessoas e a gente tem algumas coisas que são. A gente não tem tanta evidência, mas algumas a gente tem, e a gente tem que propagar o que a gente tem evidência e mostrar que tem coisas que não têm benefício. Acho que é isso, que é essa mensagem importante, principalmente nesse mundo da gineco e de hormônios, né? Que gera tantas angústias, né? Então, mais uma vez, obrigada, Paula. Imagina Que a que gente isso, foi um prazer. tenha muitos outros episódios como este. Podem me chamar para as coisas de coagulação, eu adoro falar sobre esse assunto. E que também quem tiver dúvidas, quiser discutir mais um pouco sobre o assunto, fica à vontade para entrar em contato. Venha tomar um café com a gente.